Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem para entender de vez a Lei 11.091 de 2005. É ela que estrutura o plano de carreira dos técnicos administrativos em educação, sabe? O famoso PCCTAE. Vamos nessa? E para começar, já lanço a pergunta que muita gente se faz. Afinal, como é que se cresce numa carreira pública federal? Bom, a resposta para isso está nas regras do jogo. E é exatamente esse mapa que a gente vai desvendar junto hoje. Então, vamos lá mergulhar de cabeça nisso. O nosso ponto de partida, o primeiro passo, é entender o que é o tal do PCCTA. Pensa nele como o manual de instruções, o mapa que vai guiar toda essa nossa jornada. Falando de um jeito bem direto, o PCCTAE, que é a sigla para Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, é basicamente o conjunto de regras que diz como a carreira funciona. É ele que define a estrutura, como vai ser o desenvolvimento e até os incentivos para os servidores. E olha, o objetivo dessa lei é bem claro, tá? Não é só sobre salário, não. A ideia é criar um caminho lógico para o desenvolvimento profissional. A lei quer estruturar os cargos, organizar direitinho como o servidor vai progredir, incentivar a galera a se qualificar e, o que é super importante, garantir que o trabalho de todo mundo ajude a instituição a alcançar seus objetivos. Beleza, agora que a gente já entendeu o mapa, que tal explorar a paisagem? Como é que essa carreira é montada na prática? Quais são os caminhos, as subidas que a gente encontra por lá? Olha só, a carreira se divide em 5 grandes níveis. Eles são chamados de níveis de classificação: A, B, C, D e E. E essa divisão não é à toa, viu? Ela considera a escolaridade que o cargo exige, o tamanho da responsabilidade e o quão complexas são as tarefas. Cada nível desses é como se fosse um andar diferente dentro dessa estrutura toda. E agora, atenção, anota aí porque essa informação vale ouro, principalmente para quem está estudando para concurso. O cargo de assistente em administração, que é um dos mais comuns, pertence ao nível de classificação D. Nível D. Guarda isso porque é um ponto-chave que cai muito em prova. Agora, vamos esclarecer uma coisa que confunde muita gente. Qual a diferença entre nível e padrão? Bom, são duas coisas diferentes. Pensa assim. O nível de classificação é a posição geral do cargo na estrutura, como andar de um prédio. Já o padrão de vencimento? Esse é cada degrauzinho da escada dentro daquele andar. Cada degrau que se sobe representa um aumento no salário. Entendido? Muito bem, chegamos agora no coração da nossa jornada. Como é que se avança na carreira? Existem duas rotas principais para isso, dois caminhos. E entender a diferença entre eles é fundamental. Vamos lá. De um lado, a gente tem a progressão por mérito profissional. Essa tá ligada direto no desempenho, no trabalho do dia a dia. É o reconhecimento por um serviço bem feito, sabe? Que é confirmado por uma avaliação. Do outro lado, tem a progressão por capacitação profissional. Essa aqui vem quando se investe em conhecimento, quando se faz cursos que melhoram as habilidades para o cargo. Resumindo a ópera, mérito tem a ver com desempenho, capacitação tem a ver com estudo. Simples assim. Beleza. Agora se prepara para uma sessão rapidinha, um jogo rápido. A gente vai passar por algumas armadinhas, aquelas pegadinhas clássicas de prova que derrubam muita gente. Então, ó, fica de olho. Primeira pegadinha para ter progressão por mérito, precisa fazer curso? E aí? Errado, de jeito nenhum. Lembra do que a gente acabou de falar? Mérito é sobre avaliação de desempenho. Cursos são para progressão por capacitação. Não dá para misturar as coisas, hein? Segunda armadilha, essa é clássica. O cargo de assistente em administração, ele é nível C? Errado de novo. E isso aqui é para não esquecer nunca mais. Como a gente já viu, no PCCTAE, o assistente em administração é, sem sombra de dúvida, nível D. E a última pegadinha, a Lei 11.091 fala só de salário? Errado e muito errado. Pensar que essa lei é só sobre dinheiro é um erro gigante. Ela é um plano de carreira completo. Fala sobre como entrar, como a carreira é estruturada, como se desenvolver lá dentro, sobre capacitação, avaliação. É o pacote todo. Ufa, depois de percorrer esse caminho todo, chegamos ao topo. E daqui a gente consegue ter uma visão panorâmica bem clara de tudo que aprendemos. Vamos ao nosso resumão final? Então, o que a gente precisa levar dessa nossa jornada? Primeiro, o PCTAE organiza a carreira dos técnicos da educação federal. Segundo, essa carreira se divide em 5 níveis, de A até E. Terceiro, e super importante, assistente em administração é nível D. 4, a gente avança na carreira por 2 vias, mérito e capacitação.
E, por fim, a lei valoriza tanto a avaliação de desempenho quanto o desenvolvimento da instituição como um todo. É isso. Para fechar com chave de ouro, a gente pode resumir tudo numa ideia central. A Lei 11.091 organiza a carreira dos TAEs nas instituições federais de ensino, classifica os cargos em níveis de A a E e deixa claro que o desenvolvimento funcional acontece principalmente com base no mérito e na capacitação. No fim das contas, é uma jornada de crescimento que beneficia todo mundo, tanto o servidor quanto a própria instituição.